aceitei o convite do prefeito Ricardo Nunes, depois de muito pensar. Foi um apelo também do presidente Michel Temer, por quem eu tenho grande apreço, o Baleia Rossi, que é o presidente nacional do partido, amigos que estão na prefeitura. Eu já tinha lá uma amiga, que era a secretária adjunta da Marta, que é a embaixadora Maria Auxiliadora Figueiredo. A embaixadora filiada ao PDT, foi minha suplente na campanha para o Senado, já estava na prefeitura como secretária adjunta e é, inclusive, a secretária interina, e diante do convite e do que pode ser feito em São Paulo, nessa área de relações internacionais, eu resolvi aceitar o convite. Agora, ministro, Entender, ô Josias, até para por a gente. favor, Não, só para a gente iniciar, que ele já por disparou, favor. não consegui fazer essa questão. Que ele falou que aceitou o convite, está aqui por isso também, que a gente chamou justamente por isso. Mas me chama a atenção sobre justamente diante das críticas que existem à gestão de Ricardo Nunes. Eu queria até iniciar a nossa conversa perguntando a sua avaliação. Acha que a gestão Ricardo Nunes é uma boa gestão? Acha que a prefeitura está indo bem? Por que o senhor aceita esse convite, mesmo sendo uma recomendação talvez contrária do seu partido? Olha, eu conversei com o presidente do meu partido, com o Lupe, e chegamos ao acordo. Eu não quero me desfiliar do partido, e o acordo foi que eu pediria uma licença durante o período em que estivesse ocupando essa função. Naturalmente, Fabíola, no Brasil, pela situação do país, é impossível você abordar uma gestão, seja na esfera nacional, dos estados ou dos municípios, que não tenha problemas. É muito difícil, mas é preciso definir o que é o problema da administração municipal, ou o que é o problema do Estado ou o problema da União. Você vê o caso em São Paulo da segurança pública, tá certo? Mas qual é a responsabilidade da prefeitura na segurança pública de uma cidade como São Paulo? É muito pequena, tá certo? Ela é uma responsabilidade que combina políticas nacionais com políticas do Estado. Saúde também. Então, você tem que levar em conta que a gestão do município, que eu não acompanhava muito de perto, porque já estava aqui em Alagoas, tem feito um esforço muito grande para dar conta do desafio, tem feito investimentos importantes, fez acordos importantes, como no caso da dívida de São Paulo, que uma parte dela foi trocada com o governo federal por uma concessão numa área do Campo de Marte, e tem sido feito um esforço grande para que a cidade seja conduzida dentro das possibilidades e dos limites das responsabilidades do município. Agora, a política tem características curiosas, né? O senhor já foi do PCdoB, passou pelo PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro, fez uma escala ali no Solidariedade, antes de aportar no PDT do Leonel Brizola, que é o seu partido atual. A Marta Suplicy deixou o cargo que o senhor vai ocupar sob o argumento de que vai virar vice do Guilherme Boulos, do PSOL, porque o prefeito Ricardo Nunes fez um movimento rumo ao Bolsonaro, está reivindicando o apoio do Bolsonaro. O senhor assume o cargo que era da Marta Suplicy, presumivelmente com o aval do Bolsonaro. Primeiro, queria lhe perguntar se tem esse aval. Segundo, se o senhor acha que esse seu movimento leva o Brizola a se revolver no túmulo, ou não? Ô, Josias, as alianças políticas são construídas olhando para o adversário. Quem é que você quer enfrentar? As alianças não são necessariamente construídas a partir da unidade ideológica ou da unidade de convicções. O Brizola, no Rio Grande do Sul, para se eleger prefeito ou governador, fez aliança com o
partido do Plínio Salgado, inclusive conversando e reunindo com o Plínio Salgado para fazer essa aliança. Ele, inclusive, disse que foi uma das alianças mais difíceis. Então, as alianças, ou as grandes alianças, como na Segunda Guerra, ou as alianças municipais, como a que elegeu, por exemplo, o Haddad, aí em São Paulo, que envolveu uma aliança tão ampla entre o PT, Maluf, etc., são eleições municipais. Agora, é preciso levar em conta que o prefeito de São Paulo é de um partido da base do governo. O PMDB tem 3 ministros no governo do presidente Lula. A ex-prefeita Marta era do PMDB. Eu fui, inclusive, na filiação dela, um grande ato no Tuca, com a presença de todos os cardeais do PMDB. Então, são eleições municipais, alianças municipais, e eu tive a interlocução para assumir esse compromisso da secretaria com o prefeito e com os dirigentes do PMDB. E com o Bolsonaro? E outra coisa, o senhor não falou do Bolsonaro, se houve aí a permissão do Bolsonaro, o apoio do Bolsonaro, o senhor se tornar secretário. E outra coisa é o seguinte, bem objetivamente, o senhor ainda é de esquerda ou não é mais de esquerda? Ô, Thales, eu tenho as minhas convicções independentemente dos partidos. Quando eu entrei no PCdoB, eu já era uma pessoa que defendia o nacionalismo, eu defendia os direitos sociais dos mais pobres e que defendia a democracia. A minha vida é essa, os meus compromissos são esses. E são compromissos permanentes, são convicções permanentes. Eu nunca abdiquei da defesa dos interesses nacionais, do desenvolvimento, da defesa dos interesses dos mais pobres e da defesa da democracia. Disso eu nunca abri mão. E é isso que eu continuo pensando. Agora, eu pergunto, o que é ser de esquerda hoje? Defender, por exemplo, a internacionalização da Amazônia, eu sou contra. Substituir a ideologia, ou seja, as convicções transformadoras, por uma agenda de costumes, por uma agenda biológica que prioriza a identidade de raça ou de gênero. É isso que é ser de esquerda hoje. Eu me afastei dessa agenda porque considero que a velha agenda que eu sempre defendi é a agenda mais importante. E a minha relação com o Bolsonaro, ela sempre foi pública, desde a Câmara dos Deputados. Nós tínhamos uma atuação conjunta na Comissão de Defesa Nacional. O Bolsonaro ameaçou, inclusive, se acorrentar lá na Granja do Torto para defender o meu nome para ser ministro da Defesa no primeiro governo do presidente Lula. Chegou a votar numa eleição no presidente Lula, chegou a votar no meu nome para uma eleição da Câmara dos Deputados. Então, nós temos diferenças importantes, mas também sempre tivemos, aliás, ele defendia, inclusive, o governo do Chaves, lá no começo. Então, há sempre diferenças e há sempre afinidades, como tudo na vida, tá certo? Agora, eu não precisava pedir autorização do ex-presidente Bolsonaro para assumir uma secretaria. Por que eu precisava pedir autorização? Aliás, a única autorização que eu pedi, já que não tenho mandato nem tenho cargo na hierarquia da vida, foi para minha mulher. Certo? Foi a autorização. Mas acho que o pedido de autorização nem foi seu, né? Aí é o prefeito Ricardo Nunes, que reivindica o apoio do Bolsonaro, é quem fez o pedido de aval, né? Não é seu, mas houve esse aval, né? Josias, o candidato reivindica o apoio de todo mundo, tá certo? O candidato não rejeita apoio. O candidato sempre procura mais apoio. E é natural que o prefeito tenha procurado o apoio de um eleitor muito importante. Depois do presidente Lula, o eleitor mais importante de São Paulo é o ex-presidente Bolsonaro. Como é que alguém pode rejeitar o apoio dele e dos eleitores que ele representa? Mas você acha que a eleição em São Paulo... Deixa eu só... Espera um pouquinho só, claro, que eu queria até pegar nessa linha de raciocínio, que eu achei muito interessante que você perguntou de esquerda e ele caiu na risada e nós aqui também juntos. Eu acho que a esquerda também realmente está meio perdida. O que é esquerda? Achei interessante que o senhor colocou essa provocação. Mas uma coisa que parece mais clara é o que é o bolsonarismo, né? Se a gente não sabe direito hoje o que é a esquerda, às vezes a gente sabe o que é o bolsonarismo. O senhor se identifica com o bolsonarismo?
Claro que não. Por que é que eu ia me identificar com o bolsonarismo? E nem me identifico com o petismo também. Eu me identifico com o nacionalismo democrático, desenvolvimentista. Com isso eu me identifico, tá certo? Eu acho que petismo e bolsonarismo são conceitos e definições que não explicam nada na política do Brasil, tá certo? Eu acho que você tem setores que se identificam com o ex-presidente Bolsonaro, que são nacionalistas, que são desenvolvimentistas e que não são aqueles setores que acham que a guerra ideológica é a solução para todos os problemas do Brasil. Pois é, era isso que eu ia Mas aí é que perguntar ao tá, senhor. né? O senhor Mas acha que a o senhor eleição... tá falando que não se identifica com o bolsonarismo, no entanto, os bolsonaristas estão recomendando o senhor, né? Dão um aval e te elogiam. Te incomoda eles se identificarem com o senhor? Claro que não, tá certo? Por que me incomodaria? Eles se identificam com o quê? Com o meu nacionalismo, com a defesa da Amazônia, com outras posições que correspondem à minha atitude, aos meus gestos em defesa da questão nacional, porque dentro desse campo que acompanha politicamente o presidente Bolsonaro, tem muita gente, aliás, o caso do presidente do partido, do Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, era um homem da absoluta confiança do presidente Lula. Aliás, recentemente derramou elogios ao presidente Lula. A política no Brasil sempre foi, Fabíola, uma política de alianças heterogêneas. Isso é a história do Brasil. Quem não compreender as alianças heterogêneas, quem não compreender que o neto da rainha que mandou enforcar o Tiradentes foi aquele que executou a plataforma do Tiradentes, que era a independência do Brasil, que era o Dom Pedro I, a avó mandou matar o Tiradentes. E ele liderou o processo pelo qual, ou em razão do qual, o Tiradentes foi enforcado. São as alianças. Eu queria saber do senhor tem uma se coisa a eleição em São Paulo... Só um instantinho, Josias, para eu concluir a minha pergunta. Eu queria saber do senhor se a eleição em São Paulo vai ser polarizada. O senhor falou aí de Bolsonaro, PT, se vai ser polarizada entre bolsonaristas, entre Nunes e o PT. Vai ter essa polarização, e essa polarização reflete a polarização federal entre bolsonaristas e Lula, entre Bolsonaro e Lula? Vai ter essa polarização em São Paulo? Eu acho que há um esforço muito grande para que essa polarização marque a eleição de São Paulo. Acho que há um esforço. Não sei se você integra esse esforço, mas que há um esforço grande nesse sentido. Mas eu não creio. Sabe por quê? Porque São Paulo vai ser fruto de alianças heterogêneas. Eu sei que na própria aliança que apoia o prefeito, você já tem um partido que é da base do governo, do presidente Lula, e você tem o apoio, por outro lado, do Bolsonaro, você já vê que a heterogeneidade já está consagrada. A saída da Marta foi para esse esforço de polarizar? Olha, eu não falo da Marta, sabe por quê? Eu fui vice-prefeito, candidato a vice-prefeito. Mas foi o presidente Lula quem tirou ela do Nunes e trouxe para o PT de volta. Foi nesse esforço para polarizar? Ele fez um esforço, claro, para enfraquecer a candidatura do Nunes. A Marta é um quadro político importante, experiente, respeitado, e houve esse esforço. E o prefeito faz um outro esforço de assumir também um palanque com amplitude, desde o próprio partido, que está na base do governo, que tem 3 ministros no governo, até o apoio do ex-presidente Bolsonaro, que constitui também uma frente heterogênea muito forte. Agora, ministro, o senhor mencionou, e é notório, o vínculo parlamentar que o senhor manteve com o Bolsonaro, mantinha lá um convívio até fraternal, né? Agora, entre a biografia parlamentar do Bolsonaro e a sua situação atual, a situação do Bolsonaro hoje, há 4 anos de presidência. Nesse período, o Bolsonaro se revelou
um personagem sui generis, né? Brigou com vacina, brigou com o sistema eleitoral e caminhou em direção a um Rubicão para o qual ninguém vai para lavar os pés. Bolsonaro é investigado hoje no Supremo Tribunal Federal sob a acusação de ter atentado contra a democracia brasileira. Isto é um divisor de águas. Quando o senhor diz que mantém vínculos ainda fraternais com o Bolsonaro, é de supor que o senhor acha, então, que o Bolsonaro não cometeu esse crime, essa tentativa de virar a mesa da democracia que é atribuída a ele. O senhor não enxerga este crime na biografia do Bolsonaro, é isso? Olha, eu não sou muito simpático à ideia ou à teoria do domínio do fato. Quem condenava antes de julgar era a Lava Jato. Eu não vou fazer isso, tá certo? Isso é uma atribuição da justiça. O presidente Bolsonaro vai, naturalmente, ser julgado por aquilo que possa ter cometido na sua gestão, e é a justiça que cabe fazer isso. Eu não vou fazer pré-julgamento aqui. Inclusive, comentei no dia 8 de janeiro que, quando era presidente da Câmara, convivi com uma situação parecida com aquela, tá certo? De afronta às instituições e aos poderes, e nem por isso eu qualifiquei aqueles atos de 2006 na Câmara dos Deputados nem de terrorismo e nem de golpismo. Aliás, o próprio ministro da Defesa do presidente Lula, o José Múcio Monteiro, tem também uma opinião crítica em relação àquele julgamento ou à qualificação daqueles atos de 8 de janeiro. Então, Josias, o presidente Bolsonaro foi julgado nas urnas. Foi muito bem votado, tem quase metade do eleitorado do país, mas perdeu a eleição. No outro plano, deve ser julgado pela justiça. Ministro E os da militares? Dilma, eu ia até perguntar, você quer perguntar dos militares? Vai lá, Thales. E os militares que ficaram em torno do Bolsonaro e deram apoio às articulações dele contra o resultado eleitoral? Como é que o senhor acha que devem ser tratados pela história? Devem ser anistiados, devem ser ignorados ou devem ser punidos? Bem, a anistia é um perdão ou uma medida concedida a quem foi julgado e culpado de alguma coisa, tá certo? Eu não sei quais os militares que estão nesta circunstância de depender de um instrumento da anistia. A minha opinião sobre as Forças Armadas é muito conhecida. Eu defendo as Forças Armadas como uma instituição insubstituível para a construção do país. Acho que é uma grande injustiça a campanha que muitas vezes se move contra as Forças Armadas. Os erros que os militares, por acaso, tenham cometido, eles devem ser julgados por eles e pagar por eles. Mas a instituição não deve ser alçada à condição de ré, porque a instituição não é ela que comete o crime ou quem faz o erro. Pelo contrário, eu sempre registro que, num determinado momento, 3 comandantes das Forças Armadas e um ministro da Defesa foram demitidos ou destituídos, e acho que isso é uma demonstração de que essas instituições procuram cumprir a sua função institucional. Agora, é difícil por quê? Porque, como o comando dessas instituições é do presidente da República, há o princípio da obediência, da disciplina, da hierarquia, e nem sempre é fácil você medir o que é institucional, que a instituição deve obedecer, e o que não é. Eu fui ministro da Defesa. Não houve nem o caso de indisciplina e de insubordinação. Tudo que a presidente da República e que eu, como ministro, orientava para as Forças Armadas, todas essas decisões eram acatadas e eram cumpridas, tá certo? Agora, nós tínhamos que ter o cuidado de, naturalmente, não ultrapassar os limites das funções institucionais das Forças Armadas. O senhor já foi muito próximo a Lula, né? Foi ministro da Dilma, inclusive. O senhor votou no Lula nas últimas eleições?
Ô, Fabíola, há uma instituição vigente no país que qualifica o voto como voto secreto, tá certo? Então, eu não sei, teria até curiosidade também de saber em que vocês votaram. Mas É um que político não deve ter voto o secreto. político faz campanha, o senhor fez campanha, o senhor foi candidato, o senhor é de partido político e normalmente declara até como forma de conseguir. Mas se o senhor não se sente à vontade a falar se o senhor votou ou não, claro, o voto é secreto, o senhor tem todo esse direito. E eu aqui também no direito de perguntar. Mas eu queria uma avaliação sua, até como o senhor, como um grande também analista político, por ser um político e por acompanhar tudo, como é que o senhor avalia esse primeiro governo, esse primeiro ano do governo Lula, né? Sua terceira gestão do governo Lula, esse primeiro ano, o senhor colocaria como bom, ótimo, regular, ruim ou péssimo? Fabíola, em primeiro lugar, eu tenho apreço pelo presidente Lula, tenho gratidão pelo presidente Lula, recebi dele confiança. O meu partido tinha 9 ou 10 deputados e, com o apoio do PT, eu fui presidente da Câmara dos Deputados. Fui ministro da coordenação política dele, acompanhando o dia a dia. Fui líder do governo do presidente Lula. Então, sou muito grato. Agora, também, imagino que ele deva, por mim, ter muita gratidão também. Eu nunca criei um problema para o governo, nunca me envolvi em nada que criasse problema para o governo do presidente Lula. Todas as matérias, quando eu era líder, que foram aprovadas dentro de regras absolutamente transparentes, sem precisar ter reunião e nem dar telefonema para a Petrobras, nem para uma outra instituição que tenha se envolvido em qualquer irregularidade. Então, isso também eu tenho que registrar, porque se tenho gratidão, também nunca criei problema para o governo e creio que a isso também eu tenho um crédito de gratidão do governo. Agora, em relação à atual gestão, eu sou muito crítico. Eu acho uma tragédia, eu acho um desastre. Não tem um projeto de desenvolvimento para o país. Aliás, é uma agenda antidesenvolvimento, é uma agenda de hostilidade ao setor do país que poderia ajudar o governo a sair do problema em que se encontra, a agricultura, a agroindústria, a fronteira mineral que nós temos no país, tudo isso paralisado, imobilizado, uma agenda que é controlada basicamente pelos interesses internacionais, principalmente na Amazônia. Eu acho que não tem um projeto para reindustrialização do país, o Brasil continua se desindustrializando. Então, eu acho que isso é uma tragédia e, nesse aspecto, eu tenho tido uma posição muito crítica. Passei 4 meses na Amazônia para escrever um livro sobre o país que nós temos na Amazônia, um país controlado. Agora veio o ministro Barroso. O narcotráfico está controlando a Amazônia. Já controla em boa parte. Nos municípios de fronteira, já é o maior empregador, mais do que as prefeituras. Agora, governa junto com as ONGs também. São 2 governos paralelos, 2 estados paralelos. O das ONGs e o do crime organizado. E o Estado institucional completamente ausente e omisso. Maria, se fosse participar lá de um Datafolha, colocaria ruim ou péssimo, é isso? A avaliação sua do governo? Colocaria ruim. Era esse e do Nunes o senhor coloca o quê? Do Nunes o senhor coloca boa ou regular? Fabíola, eu sou secretário do prefeito, tá certo? Mas aí que tá, mas o senhor ainda não é, vai assumir em fevereiro, né? Ainda não é, ainda pode falar. Palavra, tá certo? Já tenho um compromisso. Mas o senhor é tão transparente, não poderia falar? Colocaria como? Regular, ruim, péssimo ou boa a gestão Ricardo Nunes? Fabíola, certos julgamentos a gente faz em determinadas condições, tá certo? Você, solteiro, faz um julgamento sobre uma pessoa. Você casado... Não entra nessa fosse bom, o senhor tá se complicando. Esse casamento pode evoluir. Esse casamento pode evoluir para eventual conversão, sua conversão em candidato a vice na chapa do prefeito? Por que razão? Não, estou perguntando por quê.
Seria uma ampliação da chapa, né? Para quê? Tá certo. O prefeito deve buscar o candidato a vice que melhor contribua para a competitividade da chapa. Não creio que eu seja esse nome, eu ajudo noutra área. Tá O senhor certo? acha que o Ricardo Salles contribuiria? Oi? O senhor acha que o Ricardo Salles, por exemplo, contribuiria? Se eu fosse candidato a prefeito, eu te daria uma opinião sobre o vice. Como não sou, Thales. Ai, ai, ai. Olha, ministro, olha, muito obrigada pela sua participação. Espero que o senhor volte aqui como secretário para voltar a conversar conosco aqui. Muito obrigada pela sua participação. A gente não pode nem dizer que ele não fica vermelho, que ele ficou vermelho. Ele ficou vermelho. O melhor são as risadas, que faz a gente rir aqui e o público também. Fala, ai, meu Deus. Mas muita coisa dita nas entrelinhas, mas tá tudo certo. Aí é a interpretação de cada um e os olhares. Vamos que vamos.